Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia de conversarmos sobre alguns acontecimentos e pontos importantes que aconteceram tanto no mercado de escritórios e logística em 2021 e também a ideia já é projetar esses dois setores para o ano que vem, o que a gente pode esperar de pontos que provavelmente serão boas notícias e também de pontos de atenção para esses setores. Então fica aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Buildings no YouTube. Bom, fazia bastante tempo que a gente não aparecia por aqui com algum conteúdo novo, como vocês sabem, estamos todos fechando o ano, correndo atrás das últimas coisas e também a gente organizou o evento, nosso Buildings Exclusive, que vocês já devem ter acompanhado aqui também o vídeo no canal. Tudo isso tomou bastante da nossa atenção, mas cá estamos aqui para fazer provavelmente o último vídeo de conteúdo desse ano nesse formato e já preparando o ano que vem ótimo também. A ideia aqui é dividir com vocês um pouco dessa visão de pontos positivos que nós vimos para esses dois principais setores, para escritórios e para logística agora em 21, também alguns pontos de atenção e obviamente já projetar o que vem nesses setores para o ano que vem, tá legal? Então bom, começando com o setor de escritórios, acho que aqui não existe tanta novidade assim, o ponto de atenção que nós vimos, o ponto que deixou o mercado todo angustiado nesse ano de 2021 foi a continuidade desse grande processo de devolução das empresas. A gente sabe que o setor sofreu bastante com a pandemia, não só por essa questão do teletrabalho, mas muito por conta da economia, de fato, que não andou da maneira como se era esperado ou como comumente anda num ano normal. Obviamente a pandemia atrapalhou muito e o setor de escritórios foi muito impactado. É verdade que hoje, agora no final do ano, a gente já tem uma noção muito melhor do impacto que de fato a pandemia trouxe, o que fica de mais a longo prazo em termos de mudança de fato nesse setor, o que foram mudanças passageiras. Só para dividir com vocês, de muitas das empresas que a gente conversa, são raríssimas as empresas que ainda não voltaram para o escritório, ainda que seja de forma híbrida. Então, praticamente todo o mercado já voltou a trabalhar alguns dias da semana, pelo menos no escritório, e a gente entende que é isso que permanece para o futuro. Então, obviamente, como um grande ponto de atenção, ficou toda essa devolução que aumentou a taxa de vacância de 13% aqui na cidade de São Paulo para 21%, falando apenas do mercado corporativo, também aumentou a taxa de vacância no Rio, obviamente em outras cidades também. Agora, o que a gente pode levar em consideração de ponto positivo do mercado de escritórios em 2021? Se é que teve? Não, de fato, teve sim. Acho que existem alguns pontos aqui que vale a pena a gente elencar. O primeiro ponto é que, obviamente, o volume de devoluções foi bem grande, mas ele não foi o principal causador desse aumento grande da taxa de vacância. Como a gente já comentou em outros vídeos e vale a pena reforçar nesse, é que, na verdade, quem provocou a grande elevação no índice de taxa de vacância foram as novas entregas. Então, novos empreendimentos num setor é sempre uma boa notícia. É que num setor que estava sofrendo com a pandemia, como o setor de escritórios sofreu, esses novos empreendimentos acabam elevando a taxa de vacância, que em linhas gerais não é um bom índice para o mercado, nunca é bom, nunca é uma boa notícia, mas os novos empreendimentos sim, porque os inquilinos acabam ficando com mais opções de escolha. Acho que o segundo grande ponto positivo é que quando a gente olha o terceiro trimestre de 2021, esse fechamento que a gente teve agora entre setembro e outubro, o mercado de escritórios, pelo menos para o mercado de alto padrão, ele já inverteu um pouco essa conta, onde nós tivemos uma absorção líquida positiva. Ou seja, nós tivemos mais novas ocupações do que devoluções. Então aqui também fica um ponto positivo para o mercado de escritórios. Tá? Então são basicamente esses dois pontos que eu queria elencar como pontos que, apesar de ter um ano tão desafiador, foram pontos positivos para o setor. Falando de logística agora e recapitulando ainda 2021, parece que tudo foi muito bem para a logística, né? E de fato foi. Acho que o grande ponto positivo de 2021 para a logística foi o fato das grandes absorções e da queda drástica na taxa de vacância.
Quando a gente olha lá em 2017, esse índice de taxa de vacância estava por volta de 25%, ele veio caindo trimestre após trimestre de lá até o período de hoje, mas nesse ano de 2020 e principalmente em 2021, essa taxa de vacância caiu muito mais por conta das absorções que foram feitas, né, das grandes novas movimentações, sendo que as empresas de e-commerce foram as grandes tomadoras de espaço. Nesse terceiro trimestre, nós tivemos um recorde da nossa série histórica, desde 2014, acompanhando todo o mercado brasileiro, onde nós tivemos o maior volume de metros quadrados absorvidos. Esse foi o grande ponto positivo do mercado logístico em 2021. Aí vocês se perguntam, bom, mas teve algum ponto negativo do mercado logístico em 2021? Teve. Se a gente for parar para pensar, a gente tem basicamente dois pontos. O primeiro deles, o custo de construção. Esse momento de mercado que a gente passa, toda essa instabilidade econômica, inflação lá em cima, aumentou muito também o custo de construção. Então, para o desenvolvedor, que os terrenos nunca ficam mais baratos, eles continuam tendo elevação de preços, ficou ainda mais difícil fechar conta por conta do custo dos materiais, de pessoal e etc., que envolvem esses novos desenvolvimentos e que atingiu de uma forma bem forte esse setor nesse ano que se encerra agora. Então, custo de produção, de desenvolvimento, né, de construção, foi um ponto negativo de 2021. E também, atrelado a isso, a gente tem como outro ponto negativo a falta de aumento nos valores de aluguel. Mas pô, o setor está tão demandado, por que os valores de aluguel não estão disparando? Quando a gente olha de forma macro, é porque ainda existe muita oferta, muitos empreendimentos em construção. Então, em uma medida que o setor absorve bem, quando ele também entrega muitos novos empreendimentos, esse setor acaba ficando de alguma forma equilibrado e impedindo que os valores de aluguel cresçam exponencialmente. Então a gente pode dizer de alguma forma que os valores de aluguel permaneceram flat, olhando de forma macro, ou seja, permaneceram numa média, porém o custo de construção, como a gente citou, aumentou bastante. Então, de fato, esse é um ponto negativo do setor de logística. Agora, bom, dito isso do ano de 2021, como é que nós estamos projetando 2022? Então, antes da gente entrar basicamente nesse ponto, eu também já quero fazer um registro aqui. Se 2021 você patinou com informações de mercado, correu atrás de diversas fontes e não conseguiu chegar nas informações que você precisava, muito provavelmente você ainda não tem a plataforma CRTU, que é a base de dados da Buildings. Então, se para 2022 você quer ter um 2022 com muito mais dado e informação, entre em contato conosco, a gente vai deixar algum link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você saber como assinar essa plataforma que todas as principais empresas do setor utilizam, tá legal? Então, bom, falando agora para 2022, o que a gente vê de positivo para o mercado de escritórios? Bom, de positivo para o mercado de escritórios existem dois aspectos. O primeiro é a falta de novos empreendimentos, tá? O que nós temos projetado de entrega para o ano que vem nos indica que provavelmente nós teremos um ano com uma quantidade muito menor de metros quadrados sendo entregues do que o que foi em 2021 e também em 2020. Muito provavelmente esse número fique próximo da metade das entregas. Então isso já é um bom sinal não só para 22, mas também pensando em 23, 24, esse setor deve passar a entregar menos, o que é importante porque inibe o crescimento da taxa de vacância por conta de novos empreendimentos, tá? O segundo ponto positivo do mercado de escritórios que nós vemos é que o grande volume de devoluções nesse setor, a nossa opinião é que ele já passou, ou seja, esse grande volume num curto período de tempo acabou acontecendo entre 2020 e 2021. Fernando, mas você está dizendo que nenhuma empresa vai continuar devolvendo em 2022? Muito provavelmente sim, só que o grande ponto aqui é volume de devoluções. Em 2020 e 2021 nós tivemos um volume muito grande de devoluções que não deve se repetir para 2022, ou seja, a devolução é sempre uma verdade, ela sempre acontece, mesmo nos anos onde não havia crise imobiliária, mas o ponto é que ela deve vir de uma forma muito mais espaçada. E isso pode dar um pouco de fôlego para o setor de escritórios para retomar a absorção líquida positiva, ou seja, taxa de crescimento positivo, e eventualmente pensar em queda de taxa de vacância.
A nossa opinião é que talvez no primeiro semestre ainda seja um semestre de buscar estabilidade, ou seja, a gente vai ter um volume grande de devoluções, mas também algumas empresas tomando espaço, talvez a gente fique num 0 a 0. E a nossa expectativa é que para o segundo semestre de 2022, quem sabe essa taxa de vacância já comece a cair se as absorções líquidas majoritariamente passarem a ser positivas. E agora trazendo um pouquinho do cenário para o mercado logístico em 2022, o primeiro ponto positivo é que não há nenhum indício de que esse setor entre em algum tipo de crise ou mostre sinais de exaustão. Muito pelo contrário, esse setor deve continuar crescendo em 2022. É verdade que a nossa expectativa é que ele não cresça tanto quanto os anos de 2020 e 2021. Esse setor cresceu muito, de uma forma muito exponencial, se a gente for ver o número de absorções, de novos empreendimentos que foram entregues, de toda essa área que já vinha pré-alocada. No nosso evento a gente falou bastante sobre isso. A gente entende que o setor de logístico continua numa tomada aqui, num processo de expansão, de absorções líquidas bem positivas, etc. Mas nós imaginamos que esse processo não seja o crescimento não seja tão exponencial como foi nos últimos anos, tá? Então deve ser ainda um ano de crescimento, mas um ano de crescimento um pouco menor do que a gente viu nesses últimos períodos, tá? Agora, o ponto de atenção que fica para o setor logístico é de fato o volume de empreendimentos que estão em construção, que tem previsão de entrega muito no curto prazo, como é natural do setor logístico. Para quem acompanha os nossos números, quem viu a gente falando também no Buildings Exclusive, a gente em novembro tinha algo como 4.750.000 metros quadrados em construção em todo o território nacional, estrito para condomínios logísticos, e agora a gente está fechando dezembro com um número que chega a 5,1 milhões de metros quadrados em construção. Então o volume de novos empreendimentos que chegarão no mercado nos próximos anos, a gente está falando basicamente agora de esse finalzinho ainda de 21 e 22, esse volume é muito grande. Então, obviamente, de todos os cenários que a gente traça, mesmo com uma absorção líquida crescendo, o mercado ainda tomando muito espaço, é natural a gente pensar que para 2022 no setor de logística, a gente deve ter sim algum crescimento de taxa de vacância por conta de uma entrega de empreendimentos muito maior do que nos últimos anos e pensando que ainda que esse setor continue crescendo em metros quadrados ocupados, que ele não cresça no ritmo que cresceu nos últimos 2 anos. Então esses são os pontos de atenção para o mercado de logística. Bom, então era essa a nossa lista de pontos de atenção e pontos que foram muito positivos para esses dois setores desde 2021 e também já projetando para 2022. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, está esperando que se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos. Também deixa nos comentários o que para você foi importante no ano de 21, o que vocês estão pensando para 2022 nesses setores, seja para o setor de fundos imobiliários que vocês investem ou, enfim, do que vocês têm acompanhado desse mercado. E nós aqui na Building estamos preparando um 2022 também muito especial, com muitas novidades que vocês vão ficar sabendo nas próximas semanas aí, quando a gente virar o ano. Então eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nesse ano de 2021, que comentaram, que se inscreveram, que, enfim, consumiram o conteúdo que a gente tem produzido aqui. Eu desejo a vocês um bom Natal, boas festas, boa virada de ano e nós nos vemos no ano que vem, 2022, se Deus quiser. Um abraço!